Ah, tá, guti, 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 guti. Ah, tá, tá, vai, tá, vai, tá, 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 quem tem cócega aqui? Quem tem cócega aqui? Quem tem cócega aqui? Quem tem... Ah, agora você afirmou o trem. Esse pai tá podre. Caiu, capitão. Não aguenta o rojão, não. Vai, capitão. Vai, capitão. Vai passar. Vitor, pega a mandioca. Deixa essa mandioca de mão. Esse do meio tá quebrado, tá? Vai, Vitor, pega a mandioca. Tá nada, moço. É porque os homens são mole. Soltou o pau de lá pra cá. Segura! Joga! Não, agora eu vou passar. Boa noite. Em um ano repleto de eleições importantes no mundo, começou nesta sexta-feira a maior de todas elas. Quase 1 bilhão de indianos estão registrados para ir às urnas escolher os integrantes do parlamento, processo que tem como capítulo seguinte a indicação do primeiro-ministro. O atual Narendra Modi busca o terceiro período de 5 anos no cargo, amparado em alta popularidade e crescimento econômico robusto, que, no entanto, ainda está longe de resolver as profundas desigualdades do país. Você vai ver também como a renda das famílias brasileiras bateu recorde, ajudando a reduzir a desigualdade nas regiões mais pobres. Explicamos também os motivos que levaram a Anvisa a manter proibido o cigarro eletrônico no país. As repercussões do ataque-resposta de Israel ao Irã na madrugada desta sexta-feira. Nos Estados Unidos, formado o júri que vai decidir o destino de Donald Trump no processo criminal. E a estreia da ópera italiana Elixir do Amor no Teatro Municipal do Rio. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos falando do aumento na renda média dos brasileiros, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a chamada PNAD contínua, dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse levantamento mostra que a renda mensal domiciliar per capita em 2023 foi a maior de uma série histórica iniciada em 2012, chegando a R$ 1.848, um aumento de 11,5% na comparação com 2022. Essa melhora tem algumas explicações, duas especialmente, e a primeira delas é a recuperação do mercado de trabalho. Em 2022, a renda de 44,5% da população vinha do trabalho. Essa fatia subiu para 46% no ano passado. Isso equivale a quase 100 milhões de pessoas. A outra explicação está nos programas de distribuição de renda e principalmente na expansão do Bolsa Família. A proporção de domicílios com algum beneficiário nesse programa saltou de 16,9% em 2022 para 19% no ano passado. Além do rendimento médio mensal, a quantidade de brasileiros com algum tipo de renda, seja proveniente do mercado de trabalho ou de programas sociais, também cresceu e atingiu seu pico em 2023. Nós estamos falando agora de 140 milhões de pessoas. Ao vivo do Rio de Janeiro, o Edivaldo Dondosola explica o cenário econômico que embasa esses números. Dondosola, boa noite. Já dá para dizer que os efeitos mais nefastos da pandemia foram superados? Oi, Renata, boa noite para você e para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. Parece que esses efeitos ficaram para trás, sim, viu? O rendimento total das famílias brasileiras, aquele que leva em conta não só o salário do trabalho, mas também de outras rendas, como programas sociais, pensões, aposentadorias, chegou a quase
400 bilhões de reais em 2023. É o maior valor já registrado pela pesquisa, que começou lá em 2012. Eu conversei com o economista da FGV Ibre, Fernando de Holanda Barbosa Filho. Ele disse, como você também mencionou, Renata, que são duas as principais razões por trás desse bom resultado. O rendimento total das famílias ele aumentou por dois fatores. Um é que o mercado de trabalho está positivo e o outro é que a transferência via programa Bolsa Família. Então, no fundo, a gente tem um mercado de trabalho que está funcionando bem, com desemprego baixo, a renda crescendo, com uma grande transferência de renda que tem ajudado a aumentar a renda familiar. Dondósola, essa é a novidade boa, o avanço, mas os números também mostram que a nossa desigualdade de renda é grande e muito persistente. Exatamente isso, Renata. Ainda é uma diferença gigantesca, né? Por isso a importância de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, principalmente para aquelas famílias mais carentes. O especialista diz que é preciso criar boas condições de estudo e capacitação para que as pessoas consigam melhores oportunidades no mercado de trabalho. Mas, enquanto isso não acontece, ele explica que os programas sociais não podem ser deixados de lado. Infelizmente, a desigualdade é um problema estrutural da economia brasileira, que deve ser combatida aumentando o capital humano da população, melhorando as oportunidades de quem não tem. Tem aquela história, né? Em vez de dar o peixe, ensina a pescar. Beleza, mas enquanto a pessoa ensina a pescar, ela tem que receber uma renda para poder comer. Então, vamos dar o peixe enquanto ela não sabe pescar, mas é importante você ensinar a pescar para que as pessoas possam melhorar as suas oportunidades e, principalmente, o dos jovens que estão nesse domicílio de baixa renda, para que esse efeito não se perpetue ao longo do tempo. Entre as regiões do Brasil, o Nordeste e o Norte são as que têm a maior presença de benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo. A PNAD mostrou que justamente essas regiões foram as que apresentaram as quedas mais expressivas de desigualdade social em 2023, o que reforça mais uma vez a importância desses programas de transferência de renda. Renata? Dondósola, muito obrigada. Bom fim de semana para você. A gente falava de mercado de trabalho aquecido e de como isso ajudou a melhorar a renda média. Pois bem, as contratações temporárias aumentaram no primeiro trimestre de 2023. A gente está falando de um outro período, já mais recente, mas o fenômeno é o mesmo. Foram mais de 780 mil vagas preenchidas, 6% mais do que no mesmo período do ano passado. Esses dados são da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Para o segundo trimestre, no entanto, a estimativa da associação é que as contratações percam fôlego e que fiquem no que ela considera um patamar de estabilidade. Os setores que mais devem contratar, segundo a associação, são indústria, com 45% das vagas, seguida por serviços e comércio. Esse movimento do mercado de trabalho temporário é reflexo de um panorama econômico mais amplo e que não diz respeito só ao Brasil. Quem vai explicar para nós, ao vivo de Belo Horizonte, é o Danilo Girundi. Danilo, boa noite. Ei, Renata, boa noite a todos. A Associação do Setor explica que essa expansão das vagas no primeiro trimestre está conectada com o mercado financeiro. O dólar era negociado a um valor mais baixo e com menos volatilidade. Isso fez empresários se anteciparem para comprar matéria-prima e adiantar a produção. Por isso, as contratações no trimestre surpreenderam e vieram acima do esperado. Agora, com as incertezas dos mercados externos e dos conflitos no mundo, o cenário mudou. O mercado já tinha acomodado a guerra da Ucrânia, aí veio a questão do Israel com a Palestina, né? O ataque da Palestina no Israel, agora o ataque do Irã no Israel, enfim. Essas questões todas acabaram trazendo um pouco de cautela. O trabalho temporário, historicamente, ele é uma espécie de termômetro, né, do mercado de trabalho e da economia em geral. A gente percebe quando o volume de contratações aumenta, né, ou reduz, a gente percebe qual é a tendência ali do mercado nos próximos meses. De acordo com o presidente da Sertem, para o segundo trimestre, a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é de criação de 500 mil vagas, número que representa estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações até junho devem ter relação direta com duas datas sazonais, que vão impactar principalmente a indústria, os serviços e o comércio.
Dia das Mães e Namorados, que nós temos nesse trimestre, nós podemos falar na indústria têxtil, nós podemos falar na indústria da linha branca, eletroeletrônica, e no caso dos serviços é a logística, né? A gente entende como logística, por exemplo, as empresas de distribuição e entrega dos produtos comprados online. Até o comércio físico ainda demanda muitos trabalhadores temporários. Danilo, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Bom, agora nós vamos para o noticiário internacional. Depois dos drones lançados por Israel sobre o Irã na madrugada desta sexta-feira, que nós noticiamos aqui no JG, em resposta ao ataque iraniano a Israel no fim de semana passado, o dia transcorreu sem nenhum sinal de novo enfrentamento direto, o que despertou nos líderes mundiais a expectativa de que o conflito possa ser contido, ao menos por enquanto. Um país importante para se observar nessas horas é Omã, um mediador dos conflitos no Oriente Médio. O governo de lá condenou o ataque israelense. Mais do que isso, criticou o que chamou de repetidos ataques militares de Israel no Oriente Médio. O governo do Egito, outro mediador, expressou profunda preocupação com a contínua escalada do conflito. Muito influente na região, a Rússia também se posicionou. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse que a Rússia transmitiu muito claramente a Israel que o Irã não pode deixar de responder a uma violação grave do direito internacional, mas que o governo iraniano não quer uma escalada no conflito. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, definiu o ataque como uma agressão israelense ao Irã. Um alto dirigente do grupo terrorista pediu maior compromisso dos países da região contra a guerra em Gaza. O governo chinês afirmou que vai continuar desempenhando um papel construtivo para diminuir as tensões no Oriente Médio. A China é aliada do Irã, seu maior parceiro comercial e um dos principais compradores de petróleo iraniano. Os Estados Unidos têm repetidamente feito apelos públicos à China para que o país use sua influência para gerir as tensões na região. Outro aliado de Israel, o Reino Unido também escolheu não condenar diretamente o governo de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse apenas que uma escalada significativa no conflito não é do interesse de ninguém. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foram no mesmo caminho. No encontro na Itália, o G7, grupo das 7 democracias mais desenvolvidas do mundo, afirmou que vai continuar trabalhando para evitar uma piora no conflito entre Israel e Irã. O presidente francês Emmanuel Macron se reuniu em Paris com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, e com o general-chefe do exército libanês, para discutir maneiras de proteger o país diante dessa crise toda no Oriente Médio. Baseadas no Líbano, as forças do Hezbollah entraram em confronto com o exército de Israel nas últimas semanas, marcando a fase mais tensa entre eles desde a guerra em 2006. Macron enfatizou a importância da estabilidade do Líbano, país influente na região. A gente continua a tratar do contencioso entre Irã e Israel, agora com a ajuda do Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Oliver, boa noite para você. Vamos ver, o Oliver está para entrar aqui. Boa noite para você, Oliver. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Muito bem, o Irã atacou, Israel respondeu e agora eles vão recuar para o modelo anterior de enfrentamento indireto ou você acha que ainda existe risco de tréplica? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, a resposta militar israelense aos ataques iranianos tem sido meramente simbólica, inclusive foi minimizada pelo governo iraniano. Isso quer dizer que, a princípio, os dois países conseguiram fugir dessa espiral de ação e reação que tem elevado o risco de guerra aberta entre os dois ao longo da última semana. Então, isso é uma boa notícia, porém, esses ataques diretos também representam um precedente muito claro, um precedente novo, porque ao longo das últimas décadas, esses ataques sempre foram indiretos, menos abertos. Então, isso deve também fortalecer grupos mais radicais nos dois países, inclusive no Irã, aqueles que defendem o desenvolvimento de um programa nuclear, de desenvolver uma bomba atômica. Então, diria que a curto prazo, o risco de um conflito direto entre os dois é pequeno, mas a médio e longo prazo, certamente esse risco aumentou.
Oliver, me espera só um instantinho que tem um outro bom motivo para você estar com a gente aqui no JG, é disso que eu vou falar agora. Começou hoje a maior eleição do mundo, tanto em número de votantes quanto em duração, o tempo pelo qual ela vai se estender. Nós estamos falando da Índia, desde o ano passado, o país mais populoso do planeta. São mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, dos quais quase 1 bilhão está apto a votar. Agora, enquanto a gente vê aqui algumas imagens de hoje, nós vamos falar do formato dessa eleição. Os indianos já começaram a votar, mas esse processo tem fases e vai demorar 6 semanas para ser concluído. Ele termina em 1º de junho e a apuração deve ir até 4 de junho. Para um país onde o voto é facultativo, o comparecimento tem sido considerado alto. Na última eleição foi de 67%. Como o regime é parlamentarista, a população elege 543 deputados para um mandato de 5 anos. O partido que obtém mais votos e, portanto, mais cadeiras no parlamento, indica o primeiro-ministro, que então forma o governo. Nesse posto está, há 10 anos, Narendra Modi, que agora busca um 3º período no poder. O partido dele, Bharatiya Janata, que em português, numa tradução livre, significa Partido do Povo, fez 303 cadeiras na eleição anterior e agora tem planos de expansão. A gente vai falar disso daqui a pouco. A oposição se uniu em torno do Congresso Nacional Indiano, partido que governou a Índia durante muitos anos, mas que hoje está bastante enfraquecido. Ganhou só 52 cadeiras em 2019. Um dado demográfico relevante na equação da Índia. A população é majoritariamente rural e nas zonas rurais o Modi é especialmente forte. Este mapa que a gente colocou aqui mostra em amarelo em quais regiões a coligação do primeiro-ministro conseguiu pelo menos 40% dos votos na última eleição. Em cinza estão as áreas onde a oposição foi melhor. Dá para ver que Modi tem menos entrada no sul do país, onde se concentram os eleitores mais ricos, ainda que ele tenha amplo apoio do capital. Os grandes empresários da Índia estão majoritariamente com ele. E agora nós voltamos a conversar com Oliver Stunkel a respeito dessa eleição. Oliver, olha só, a gente deve se preparar para esse resultado de que forma? Quando ele vier, o que vai determinar o saldo por Narendra Modi e, com isso, o futuro da Índia? A grande questão, de fato, é qual será o tamanho da vitória. Atualmente, o partido governista tem um pouco mais de 300 assentos no parlamento. A meta do Narendra Modi é ter 400. Isso seria uma maioria tão grande que pode até representar uma ameaça à própria democracia, que sempre precisa também de uma oposição bem organizada, uma oposição forte, mas essa oposição está tão enfraquecida que nem sequer disse claramente quem seria o primeiro-ministro no caso de uma vitória da oposição, porque é um cenário altamente improvável. Então, me parece que realmente a oposição não soube articular uma visão clara, uma alternativa à visão de Narendra Modi. Então, a principal questão, de fato, será o tamanho da vitória do Modi, e me parece que, se for, de fato, alcançar esses 400 assentos, aí estamos com uma oposição tão fragilizada que isso pode até, como eu disse, representar um perigo para a própria democracia, que sempre precisa ter vários partidos aí apresentando visões diferentes, e vamos saber qual será o resultado das eleições no dia 4 de junho. Oliver, nós estamos falando de um líder de perfil nacionalista, inclinado a misturar religião com assuntos de Estado, muito focado em crescimento econômico, com um histórico de conflitos com o judiciário e a imprensa. Como é que você inscreve o Modi no mapa das lideranças atuais, sobretudo na Ásia? O Modi faz parte de uma nova geração de líderes na Ásia que são muito populares, são populistas econômicos, mas que enfatizam o nacionalismo. O Modi também enfatiza muito a questão religiosa, fala muito da Índia como uma nação hindu, que obviamente é uma visão muito diferente daquela dos líderes mais seculares no passado. A Índia é um país de muita diversidade religiosa, que tem inclusive 200 milhões de indianos que são muçulmanos e que discordam muitas vezes dessa visão. O Modi tem promovido também um certo culto à personalidade, falando com os seus apoiadores, muitas vezes dá para perceber isso, que é uma devoção extrema.
Isso, em vários sentidos, também tem aumentado as tensões políticas internas na Índia, mas certamente é a marca registrada dessas novas lideranças que surgem na Ásia e que costumam ter altas taxas de aprovação, não só na Índia, mas também em outros países como Indonésia e Filipinas. Oliver, muito obrigada, muito bom ter você conosco aqui no JG. A eleição na Índia atrai muita atenção por todos esses motivos que a gente acabou de ver e por um outro igualmente importante. Estamos falando da quinta economia do mundo. Com a ajuda do Renato Biasi, que fala ao vivo de São Paulo, nós vamos ver agora um material bastante didático sobre isso, preparado pelo nosso editor Arthur Capuani. Biasi, boa noite para você. Olá, Renata, boa noite a todos. Olha, a Índia quer aproveitar o alto índice populacional para crescer economicamente. O país definiu como meta alcançar a China e se tornar uma nação desenvolvida até 2047. Por enquanto, o degrau entre os dois países ainda é grande. Nós vamos ver agora o gráfico das maiores economias do mundo, segundo projeção do Fundo Monetário Internacional. Olha só, o PIB indiano hoje está em quase 4 trilhões de dólares. O da China, acima dos 18 trilhões. Nesse ranking do FMI, o Brasil é o 8º colocado. A previsão é de que a economia indiana cresça já este ano mais do que a de Estados Unidos e China. Uma das grandes vantagens da Índia é a vasta população jovem. A idade média do indiano é de 28 anos, enquanto a do brasileiro é de 36 e a do chinês de 39 anos. Para entender melhor a importância disso, nós conversamos com o professor indiano da Fundação Getúlio Vargas, Umesh Mukhi. Então, a gente tem uma grande massa de população que está pronta para trabalhar também. E uma grande massa de população que está pronta para consumir também. E você adiciona mais um país que tem mais jovens do mundo, um dinamismo. Então, você tem esses vários fatores, né, que estão chegando a um ponto que estão criando um fenômeno muito interessante que torna a Índia um país interessante para observar. Biasi, eu mencionei no início do jornal o fato de a Índia ser um país predominantemente rural. Isso tem, claro, implicações econômicas e sociais também. Exato, Renata. Atualmente, 64% da população indiana vivem na zona rural. A principal atividade econômica é a agricultura familiar. E existe uma desigualdade em relação à população urbana. O último relatório da ONU, das Nações Unidas, aponta que o índice de pobreza multidimensional no meio urbano na Índia é de 5%, enquanto no ambiente rural salta para 19%. Bom, a professora de Economia Política Internacional da USP, Maria Antonieta Lins, alerta que a desigualdade atinge também o mercado de trabalho, com agravante, falta de mão de obra qualificada. Bom, por um lado, o que você tem? Você tem oferta de mão de obra, mas você tem, exatamente como no Brasil, uma parcela não muito qualificada da população. Então, se a gente olha estatísticas de desemprego, por exemplo, você tem desemprego, mas eventualmente você pode ter em alguns setores falta de mão de obra especializada. E é um país cuja economia é muito cheia de contrastes. A gente tem uma agricultura relativamente atrasada, embora existam polos de produção mais avançados. E a gente tem essa desigualdade muito grande e necessidade de investimento em infraestrutura também muito grande, embora tenha havido um volume considerável de investimentos nos últimos 10 anos. Biasi, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Bom, da Índia nós vamos para os Estados Unidos. Depois de um processo de seleção que se estendeu por toda a semana, está formado o júri que vai decidir o destino de Donald Trump em um dos processos criminais a que ele responde. Aquele em que o ex-presidente é acusado de fraude ao tentar subornar a atriz Stormy Daniels. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual traz detalhes para nós. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Esse julgamento já está sendo chamado de grande circo ou de reality show.
Hoje teve uma cena trágica de alguém que tentou roubar a cena de Donald Trump. Em frente ao tribunal, um homem ateou fogo na própria roupa e foi levado para um hospital, com chances mínimas de sobreviver. A motivação ainda não está clara. O júri é composto por 7 homens e 5 mulheres, além de 6 suplentes. O juiz permitiu que, caso Trump venha a testemunhar no julgamento, ele seja interrogado sobre o seu longo histórico de agressões sexuais a mulheres. Mas ainda não se sabe se Trump vai se arriscar a testemunhar perante o júri. Também vai depor a ex-atriz pornô Stormy Daniels, que está na origem desse processo. Ela ameaçou contar a um jornal que teve um caso extraconjugal com Trump, tinha sido em 2006, mas o silêncio dela foi comprado pelo ex-presidente. Isso foi durante a campanha presidencial de 2016, comprado por $130 mil, através do advogado dele. O dinheiro saiu das organizações Trump, mas disfarçado como pagamento de honorários. E esse é o crime, fraude, o crime que será julgado. O advogado Michael Cohen é a principal testemunha de acusação. Ele já foi condenado na justiça por esse pagamento e cumpriu pena. Enfim, será um daqueles julgamentos de série de TV, cheio de reviravoltas e suspense, e daqui a 1 mês e meio, se tudo correr bem, a gente vai saber o veredito do júri. Culpado ou inocente, Trump aproveita para continuar dominando os holofotes. Renata. Pontual, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Daqui a pouco tem a história do povo Pancararu em exposição na sede do governo de São Paulo, que eles ajudaram a construir. E já no próximo bloco, a Anvisa mantém proibido o cigarro eletrônico. De volta para falar da decisão da Anvisa, que por unanimidade manteve proibida importação, fabricação e comercialização de cigarros eletrônicos no país, os VAPs. A agência enumerou 4 pontos para sustentar essa decisão. Primeiro, o aumento do uso por jovens nos países em que os VAPs foram liberados, como Estados Unidos e Reino Unido. Segundo, o potencial de dependência, já que o cigarro eletrônico carrega 20 vezes mais nicotina do que o cigarro comum. Depois, a ausência de estudos que detalhem os efeitos de longo prazo do fumo eletrônico e os impactos da política de controle do tabaco, na qual o Brasil tem sido referência até aqui. A deliberação da Anvisa foi acompanhada com muita atenção porque a disseminação do cigarro eletrônico no mundo e as doenças associadas a ele estão à vista de todo mundo. Ao vivo de Brasília, a Heloísa Torres conta como foi. Boa noite, Elô. Oi, Renata. Boa noite para você. Boa noite a todos. É isso. Vicia, tem se alastrado entre os muito jovens e causa doenças, por exemplo, como câncer de pulmão e AVC. Para os 5 diretores da Anvisa, o cigarro eletrônico, ou vape, VAP, como muita gente chama, é sim nocivo à saúde. E por isso, como nos últimos 15 anos, permanece proibido aqui no Brasil fabricar, vender, transportar, armazenar. Também não pode exibi-los em propagandas nem importar, mesmo que para uso pessoal e na bagagem de mão, no caso de quem vem de algum país onde a venda é livre. Revisões na regulação, como a que foi feita hoje, serão sempre feitas segundo a Anvisa, sempre que houver avanço científico. Ainda de acordo com a Anvisa, a recente consulta pública não trouxe comprovação científica que alterasse o entendimento da agência. No início da noite, depois da decisão da Anvisa, a Associação Brasileira da Indústria do Fumo disse em nota que até hoje a proibição dos cigarros eletrônicos não impediu o avanço do consumo no Brasil e que a proibição não protege os consumidores brasileiros do descontrole do mercado ilegal. O diretor-presidente da Anvisa, Barra Torres, já tinha rebatido essa argumentação antes na reunião da agência. Em países onde há liberação e regulamentação, de maneira alguma se conseguiu proibir a existência de outros produtos. Fato semelhante ocorre com o próprio cigarro convencional, que é liberado, regulamentado, e isso só faz crescer o comércio ilegal.
de cigarros convencionais contrabandeados. A Anvisa concluiu também que precisa elaborar um plano de comunicação para desestimular o uso de vapes, usando, por exemplo, influenciadores digitais e linguagem adequada a crianças e adolescentes. Em entrevista à Globo News, o médico Drauzio Varela defendeu a proibição dos cigarros eletrônicos e foi enfático ao dizer que os vapes não são uma alternativa aos cigarros convencionais. Que estudo demonstrou que o cigarro eletrônico ajuda as pessoas a largar de fumar? Existem pequenos estudos cheios de vieses estatísticos e que não têm nenhum valor científico. Quer dizer, você usa a mesma droga para livrar uma pessoa da dependência dessa droga. Isso equivale a pegar alguém que é dependente de cocaína e eu dizer, olha, em vez de cheirar, eu vou te dar um canudinho muito especial aqui que você vai cheirar cocaína do mesmo jeito. É uma opção para você, largar da cocaína. Ridículo. Para o médico Ricardo Meirelles, para o combate funcionar é preciso um conjunto de ações. É proibir e conscientizar que não se use. Só a proibição não adianta. Então nós temos que realmente ter campanhas de educação, conscientização na juventude, para que não se inicie no cigarro eletrônico e que deixe de fumar. E outro ponto que os especialistas alertam é sobre a fiscalização. Hoje, os cigarros eletrônicos são vendidos em diversos comércios das cidades. E a gente alerta que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa nas vigilâncias sanitárias estaduais ou municipais. Quem descumpre a proibição do cigarro eletrônico comete infração sanitária e está sujeito a advertência, interdição, recolhimento e multa. E, dependendo do caso, até processo criminal. Renata? Elô, muito obrigada por trazer esse assunto da maior importância. Bom fim de semana para você. Agora a gente fala do caso Rogério Andrade. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Supremo, Nunes Marques, que autorizou o bicheiro a tirar a tornozeleira eletrônica e a sair de casa depois das 6 da tarde. A PGR argumenta que o monitoramento eletrônico é necessário para garantir a ordem pública, que Andrade é investigado por uma série de crimes e que essa apuração já está na fase final. A Procuradoria pede que Nunes Marques reconsidere a própria decisão ou leve o recurso da defesa do bicheiro, que ele acatou, a julgamento, provavelmente na segunda turma do Supremo. Lembrando, Rogério Andrade chegou a ser preso em 2022 e foi solto no mesmo ano. Ele agora responde em liberdade por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e por comandar uma organização criminosa de jogos de azar no Rio de Janeiro. Durante o lançamento da pedra fundamental do Museu da Democracia, hoje no Rio, o ministro Alexandre de Moraes disse que a Justiça vai combater a aliança entre abuso de poder econômico e políticos extremistas. A Justiça Eleitoral brasileira está acostumada a combater mercantilistas estrangeiros que tratam o Brasil como colônia. E a Justiça Eleitoral brasileira e o Poder Judiciário brasileiro está acostumado a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, essa antiquíssima mentalidade mercantilista volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. Daqui a pouco, um clássico da ópera italiana em curta temporada no Teatro Municipal. Eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas.
Daqui a pouco, um clássico da ópera italiana em curta temporada no Teatro Municipal do Rio. E a seguir, como o povo indígena Pancararu ajudou a construir a sede do governo paulista. No Dia dos Povos Originários e aos 80 anos da chegada dos Pancararu a São Paulo, eles ganham uma exposição para contar sua história e o muito que fizeram por aqui. O canto Pancararu hoje ecoa na maior metrópole da América Latina. A celebração é pela retomada de uma história que por muito tempo não foi contada. Foi perpetuada apenas pela tradição entre as gerações desse povo, que hoje resiste nas comunidades da Zona Sul de São Paulo. A gente vive no contexto urbano, é como se a gente já tivesse perdido toda a nossa cultura, por não falar a língua, por conta do tom da pele, por ter um olho mais arredondado, por o cabelo não ser liso. Eu nasci, eu sei de onde eu vim, eu sei contar a minha história, eu sei da importância da história do meu povo. Os Pancararu chegaram a São Paulo na década de 40. Foram mão de obra na construção do Estádio do Morumbi e o Palácio dos Bandeirantes. Com o que sobrava dessas obras, levantaram as próprias casas na favela da Mandioca, hoje região do Real Parque, na zona sul de São Paulo. Essa comunidade aqui se tornou também um pedacinho da sua aldeia? Para você é a sua aldeia? Sim, sem sombra de dúvida. Aqui também é um pedacinho da nossa aldeia, porque aqui a gente faz os nossos rituais fechados, aqui nossas crianças nascem aqui, né? Mais de 80 anos depois da chegada dos Pancararu em São Paulo, essa luta pelo reconhecimento conseguiu uma vitória. Foi uma reportagem exibida no Jornal da Globo que falava sobre o censo indígena e o povo Pancararu em São Paulo, que despertou a atenção e o interesse da equipe do acervo do Palácio dos Bandeirantes. A gente sempre contou uma história a partir da imigração italiana e do arquiteto italiano que desenhou esse palácio, né? E acho que agora a gente poder trazer esse outro olhar e trazer essas pessoas aqui para dentro, que elas possam se sentir representadas por esse espaço também é o mais significativo para a gente. A exposição, que leva o nome de São Paulo, Povo, Terra e Trabalho, traz uma obra de um artista Pancararu na Galeria do Palácio. Com isso, os herdeiros dessa história puderam pela primeira vez conhecer o local que foi construído pelas mãos de seus ancestrais. A obra Sensação de Existência, do artista plástico Aislan Pancararu, foi criada especialmente para a mostra. Wesley participou da reportagem no ano passado e contribuiu para a concepção do projeto da exposição. Ele trouxe a família para conhecer as paredes levantadas também por seu avô, que trabalhou na construção do palácio. Trazer a nossa energia para cá, através da nossa espiritualidade, através da nossa cultura, também é uma forma de ressignificar o nosso nome nesse espaço, nessa história. Então, ver o meu povo aqui, ver a minha mãe aqui, ver os meus parentes aqui, trazendo a potência e a força do toré do nosso povo é muito importante e eu estou muito orgulhosa. Outras 110 obras de diversos artistas preenchem a Galeria do Palácio. Desde a já conhecida Operários, de Tarsila do Amaral, como a arte negra contemporânea, de Elô Sanvois. Pode ser uma celebração de todos os povos, pode ser a celebração dos povos que estão ainda resistindo e muitas vezes ainda não têm essa oportunidade de ter a sua narrativa contada por si só. É uma vitória nossa, é uma vitória dos povos indígenas, é uma vitória do povo brasileiro, é uma vitória coletiva. Domingo tem decisão pela Superliga Feminina de Vôlei. Será a quinta final seguida entre Praia Clube e Minas. Pela animação dessa turma na arquibancada, parecia até que estava rolando jogo decisivo. Mas a sexta-feira foi só de treino no Recife. 2 times mineiros em preparação para a final do principal torneio de vôlei do Brasil. Minas
Minas e Praia Clube decidem nesse domingo a final da Superliga Feminina. O jogo marca o encerramento da temporada para os clubes e o começo do ano da seleção brasileira. Em quadra, 10 atletas inscritas pelo técnico Zé Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações, que começa em maio. São nomes de peso que ajudaram as equipes a chegar até aqui. Como a bicampeã olímpica Thaísa, que busca o 3º título de Superliga pelo Minas e, ao mesmo tempo, vive a expectativa de disputar os Jogos Olímpicos pela 4ª vez. Quem almeja a Olimpíada tem que estar pensando todo dia. É inexplicável. É igual quando fala você tentar explicar o amor. Você não consegue explicar o amor em palavras. Você tenta falar alguma coisa para explicar. Eu acho que estar dentro da Olimpíada é tipo isso. Você não consegue explicar com palavras. É uma sensação totalmente diferente de tudo. Além da Thaísa, as centrais Júlia Cudes e Carol Gataz, a oposta Kise, a ponteira Prida Reuth e a líbero Nayemi, todas do Minas, também estão inscritas na Liga das Nações. Do Praia foram incluídos os nomes da central Adenísia, da oposta Tainara, da levantadora Claudinha e da líbero Natinha. A lista ainda não é final, mas pode indicar quem está na briga por uma vaga em Paris. Eu acho que vai ficar difícil para o técnico, né? Escolher quem vai, quem não vai, mas quem escolher, eu tenho certeza que vai representar muito bem a nossa seleção. Antes disso, elas têm um outro objetivo pela frente. A seguir, uma noite na ópera no Teatro Municipal do Rio. Depois de 2 décadas, volta aos palcos do Teatro Municipal do Rio o Elixir do Amor, ópera do compositor italiano Gaetano Donizetti, que conta a história de um camponês apaixonado por uma grande proprietária de terras e do elixir que muda os rumos desse romance. No palco de um dos teatros mais importantes do país, a magia dos cenários e figurinos da ópera recria um vilarejo europeu do final do século XVIII. O Elixir do Amor é uma ópera clássica com a história contada pelas músicas em italiano. Aqui tem tradução para o português, mas talvez nem precisasse. A apresentação desperta no público uma linguagem que é universal: a risada. É uma ópera sem tragédias. A gente tem uma velha máxima e uma piada, até mesmo no setor, que fala assim, olha, ele ou ela morre no final da ópera. Nesse caso aqui, ninguém morre. É uma comédia muito leve, muito gostosa, né? Sobretudo baseada num personagem de nobre coração, de uma grande humildade e que nunca desiste do seu sonho. Essa é uma das óperas mais conhecidas do mundo, já foi apresentada em vários países por muitas companhias. Só aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro foram 26 temporadas. Essa mesma ópera está de volta ao palco 20 anos depois, com Aníbal Mancini e Michele Menezes como protagonistas, Nemorino e Adina. Michele, sobretudo uma história de amor. Sim, que começa não correspondido, mas que talvez, não vou contar, espero vocês aqui para ver o final da história, talvez ela dê uma chance, vamos deixar no ar. Adina é rica, dona de terras, encantada por um militar que está de passagem pelo vilarejo. Nemorino, um pobre camponês, ingênuo e apaixonado pela jovem da nobreza. Desesperado por uma chance de viver esse amor, ele acredita que tomando uma poção mágica conseguirá atrair a atenção da amada. O elixir do amor chega até ele pelas mãos de um golpista, um médico charlatão. O doutor Ducamara traz esse elixir do amor, que na verdade é vinho, mas como o meu personagem, o Nemorino, fica embriagado, ele acredita que é realmente um elixir do amor, porque ele é muito tímido, mas se descontrai e com isso acaba atraindo a atenção da Adina. Em curta temporada no Rio, a ópera é apresentada pelo coro e pela orquestra do Teatro Municipal. Que a gente tem trazido com os títulos mais conhecidos, também temperando com estreias nacionais, estreias mundiais, a gente tem sentido uma renovação muito grande do público. E isso é muito prazeroso. Acompanhamos o último ensaio aberto só para convidados
E é claro que eu queria recontar aqui o fim da conhecida história de amor, né? Mas... Acho melhor vocês ficarem suspensos e virem assistir. Se Nemorino e a Dina ficam juntos ou não. Antes de acabar, eu lembro que você pode assistir a toda a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje, deste sábado. Bom fim de semana para você. Até segunda.